A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos que assistem esse vídeo. Meus irmãos, eu vou ler uma passagem aqui das Sagradas Escrituras, que está no livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7. Vamos ler aqui, porque está escrito aqui. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque todo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos na fé. Amém? Então veja aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala a respeito realmente do que acontece nos nossos dias. Eu vi e contemplei uma pessoa que era espiritista. Um cara que fazia todo quanto é tipo de coisa que você fosse pedir para ele no centro espírita dele, ele fazia para você. Se você fosse pedir benção, ele pedia benção no trabalho dele lá. E se você pedisse para ele amaldiçoar alguém, fazer uma macumba para alguma outra pessoa, ele fazia também. Então, ele era um cara totalmente dominado por espírito maligno. Então ele semeava na carne. O que eu contemplei desse homem? Passando em frente à casa dele, que ele ficava sentado num terracinho e tinha um salãozinho do outro lado da rua onde ele fazia as reuniões dele. Uma rua principal aqui da cidade. Eu vi ele levantando uma cadeira. Desculpe da palavra, tem uma palavra meio decente de ser dita. A traseira aqui, a calça dele, tudo molhada de sangue. Provavelmente ele estava tendo uma hemorragia de intestino. Ele semeava mal para os outros, fazia obra de macumbaria, feitiçaria. Fiquei sabendo que ele sofreu mais de ano com câncer no intestino até morrer, e com muita dor. Ele semeava mal, recebeu mal. Tá entendendo, meus irmãos? É assim. Eu tenho visto isso. Principalmente, eu já dei testemunho de pessoas que se levantam contra mim sem eu ter feito maldade nenhuma para a pessoa, por inveja, sei lá, por qual motivo. Tem pessoas que não vai, como se diz, não vai com a minha cara, né? Como diz o ditado aqui no nosso país, aqui no Brasil. Eu não vou com a cara de fulano, quer dizer, não gosto de fulano. Sem haver motivo nenhum, não gosta da gente. Já tem 12 pessoas sepultadas, viu, meus irmãos? Eu fiquei sabendo que essas pessoas que foram sepultadas é porque não gostava de mim. Eu nunca fiz maldade para ninguém. Nunca prejudiquei ninguém de serviço, nunca fiz nada de mal para ninguém. Dentro do meu conhecimento mental, espiritual, né? Na minha consciência, eu nunca pratiquei maldade para ninguém. E as pessoas, tem pessoas que me odiaram. Eu já até falei, já dei um testemunho disso. Eu frequentava a igreja quadrangular. Eu cheguei na porta da igreja,
tinha 2 diaconisas na porta da igreja para receber as irmãs, pessoas que chegavam, olhar a criança para não sair na rua. Saudei as 2 com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma delas disse assim: o Carlos me cumprimenta com a paz, mas não posso nem ver ele na frente, eu odeio ele. Diaconisa na porta da igreja lá. Eu também era diácono. E nunca tinha dito uma palavra de ofensa para ela, nem praticamente conversava com ela. Conversava com os irmãos, procurava conversar mais com os irmãos, né? O diácono, com outros irmãos lá, para não ter aquela conversa. O Carlos está afim lá de irmã tal. Não, nunca fiz isso, né? Essa diaconisa falou que me odiava. O que aconteceu? Ela era casada, já fazia tempo, não gerava filho, acabou desentendendo com o marido, um bom marido, com o marido dela, nós tínhamos uma amizade, um amor, nós trabalhávamos de pedreiro, nós construímos uma igreja, fazendo serviço na igreja lá, todos, né, ajudando o pastor. E ela falou para a outra que me odiava. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu entre ela e o marido dela, acabaram se separando. O marido dela entrou em adultério por culpa dela. Se separaram, ele foi e arrumou uma outra. Com a outra mulher que ele arrumou, desde pouquinho tempo, essa outra mulher se engravidou dele, uma mulher boa, sadia, bonita, mais bonita do que essa que me odiava. Nasceu uma menina de olhinho azul, porque ele tinha o olho azul, parecia uma bonequinha, a criança dos 2 lá. E essa que disse que me odiava, sabe o que aconteceu? Parou de frequentar a igreja, começou a andar para a rua, que ela era meia gorda, fazer caminhada para emagrecer, talvez para ficar mais bonita de corpo, para ver se algum outro homem interessava nela, não sei. Por fim, pegou câncer no útero também e morreu de câncer no útero. Ué, ela semeava ódio contra eu sem eu fazer nada. O que ela semeava na carne, recebeu na carne. Aquilo, e com a morte dela, o marido dela ficou livre do adultério, porque ele, sendo viúvo, ele podia ter outra companheira. Ficou livre do adultério com uma excelente mulher, e ele tinha feito uma casa boa, bonita, num bairro nobre, aqui da cidade, valorizado. Deixou essa casa para ela acabou vendendo a casa, nem sei o que ela fez. E ele construiu uma outra casa junto com essa outra, num bairro bom aqui também, e está vivendo muito bem com a outra. Tá vendo? Ele que era excelente pessoa, semeava bem, recebeu bem, né? O filho que ele desejava, Deus deu a filha lá para ele, não sei se eles arrumaram mais, porque faz muito tempo que eu não vejo ele. E assim, meus irmãos, certo? É o que está escrito aqui. Se você semeia da carne, você vai colher corrupção. Porque a carne é pecaminosa, meus irmãos. A carne é invejosa, a carne é maldosa, deseja mal para os outros, a carne deseja ter aquilo que o outro tem, tá entendendo? E vingativa, né? A carne é pecaminosa desde o princípio, quando lá Eva pecou lá no paraíso. Então é assim, meus irmãos. Agora, se você está no Espírito Santo, é o Espírito do amor, da verdade, que nos ensina a verdade, do reino do céu, né? Então, se você está vivendo espiritualmente, você vai semear coisa do Espírito, é o que eu estou fazendo aqui. Eu peço para o Espírito Santo me dar a palavra antes de eu iniciar essa gravação aqui do vídeo. Abri a Bíblia, saiu essa passagem aqui na Bíblia. E li, e está aí, ó. A pregação, né? Que o Espírito Santo está pondo na minha boca as palavras para mim transmitir, semeada pelo Espírito Santo. Certo, meu irmão? Então é assim que nós temos que fazer. Viver a palavra de Deus, seguir o Evangelho de Jesus Cristo, né? Andar na obediência,
para que nós possamos ser uma pessoa pacífica, né? E herdar a vida eterna mediante os nossos procedimentos dentro das Sagradas Escrituras. Certo, meu irmão? Então vamos fazer isso. Vamos meditar, vamos pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento daquilo que nós lemos, para nós fazer a vontade de Deus aqui na terra, conforme é feito no céu, conforme Jesus Cristo fala na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, para que nós possamos fazer a tua vontade aqui na terra, como é feita a tua vontade no céu, né? Perdoa o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoando os nossos pecados e nos ajuda a perdoar aqueles que nos têm ofendido. É assim que nós temos que viver, meus irmãos, perdoando as pessoas que nos ofendem. Mesmo eu sabendo que ela tinha falado isso, porque um cunhado meu ouviu ela falando isso e contou para mim. E eu não fui puxar nenhuma conversa com ela de ofensa e queria saber por que ela me odiava. Não procurei, deixei para lá. Falei, está na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Está aí. Marido separou dela, arrumou outra, vive muito bem com a outra, tem filho com a outra, e ela acabou morrendo de câncer. Certo, meu? É assim. Não odeia ninguém, meus irmãos. Pratica o amor. Foi o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. E Paulo fala que é principalmente os domésticos na fé, aqueles que é seguidor de Jesus Cristo igual você. Ama o teu semelhante, né? Ama seja lá quem for. Pratica o amor. Porque foi isso que Jesus Cristo fez e isso que Deus faz. E Jesus Cristo continua fazendo. Foi para a cruz com todo o sofrimento que o homem jamais pode suportar. Jesus Cristo suportou por amor a nós, para nos dar condições de salvação e vida eterna junto com Ele. Porque, conforme está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, está escrito lá, Deus dizendo, façamos. Quando ele falou façamos, porque tinha mais gente junto. Essa outra pessoa que estava junto era Cristo, o Filho de Deus e Espírito. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Imagem, a mesma aparência física, o mesmo corpo físico, e semelhança na sabedoria, na inteligência, no poder que Deus nos dá, né? Como no caso, o homem criar esse celular, né? Já pensou, mano? A sabedoria para criar um celular, que eu estou aqui gravando esse vídeo, e esse vídeo eu lanço ele no canal que eu tenho aqui no celular, percorra a terra toda essas palavras que eu estou dizendo aqui. Já estou com 255 mil visualizações de pessoas que assistem esses vídeos aqui. Para vocês verem, meu irmão. Essas 255 mil pessoas, né? Eu estou com 250 mil aqui no canal do Kawai e 5 mil e pouco, 600, uma coisa assim, no canal do YouTube, de visualização, que as pessoas assistem os vídeos. E 983 no canal do Kawai de seguidor, que me segue todos os vídeos. Então, sinal que Deus está se agradando desse trabalho que eu estou fazendo. É praticamente Deus que me deu esse canal, porque eu não sei mexer quase nada aqui no celular. Um jovem aí de uma igreja aí, que trabalhava aqui numa casa de ração perto da minha casa, era até do pai dele a casa de ração, conversando com ele lá, explicando. E ele, que eu não sabe, que eu gostaria de ter esse canal no celular, mas não sabia como fazer. Ele falou, eu sei como fazer, abrir um canal no celular. Ele pegou e abriu esse canal para mim. Deus preparou esse jovem para mim, para abrir esse canal, para mim fazer essa gravação. Está entendendo? Então é assim. Nós temos que praticar o amor para receber o amor de Deus, certo? Estou aqui com 78 anos de idade. Já passei por muita contrariedade, muita desavença, muitos problemas na vida. Estou aqui com 78 anos de idade.
Estou construindo, já falei em vários vídeos aqui, 100 metros quadrados que eu tenho aqui no fundo. Tinha uma casa velha que eu demoli no fundo aqui da minha casa, essa casa velha. Limpei a área toda, tirei tudo em entulho, acertei tudo o terreno lá, concretei tudo lá. Eu vou fazer um salão lá, que já tem esse nome para esse salão, para a reunião evangélica. Casa de oração ao Deus de Abraão. A partir do dia que eu li essas palavras, que o rei Salomão falou, o dia que ele inaugurou o templo lá em Jerusalém, esse lugar será chamado Casa de Oração ao Deus de Abraão. Que toda oração feita aqui será ouvida no céu e respondida por Deus. Que assim seja aqui nesse salão que eu estou construindo. Satanás está uma fera, está levantando por tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito para impedir que eu faça. Mas em nome de Cristo Jesus, eu vou fazer. Já estou trabalhando, veio aquela infecção na mão, já fiz vídeo mostrando a infecção que saiu nessa mão aqui, quase perco essa mão aqui com infecção trabalhando ali, okay? Tudo isso é obra do maligno, mas graças a Deus, orando, Jesus Cristo já curou, já não tem mais nada. Ó. Tinha um buraco aberto aqui que o médico fez para tirar a infecção aqui, ó. Né? Já não tem mais nada, está tudo cicatrizado. Só está esse dedo aqui adormecido, um pouco adormecido, mas estou movimentando, já estou conseguindo pegar a colher de pedreiro lá para fazer o serviço de pedreiro, que a minha profissão é pedreiro, e estou construindo esse salão lá. E vai ficar pronto em nome de Cristo. E vai ter muita gente orando aqui nesse salão, nessa casa de oração, recebendo cura, recebendo libertação, né? E se convertendo para ser salvo. Esse é o desejo do meu coração e esse é o amor que eu tenho para com o meu próximo. Como eu quero a salvação e vida eterna para mim e para minha descendência, eu desejo também para todos que estão assistindo esses vídeos. Amém? Que a paz de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo fiquem com todos vocês, hoje e todos os dias da sua vida. E obrigado por assistir esse vídeo e que Deus te abençoe. Amém.